Oi, crianças, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Mefibosete e a importância de termos gratidão e lembrarmos dos nossos amigos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe mais uma vez, Senhor, essa aula, Senhor. Abençoe, Senhor, que nós possamos, ó Pai, abrir o nosso coração e a nossa mente, ó Pai. Derna, Pai, nos ensina, Senhor, conforme a Tua palavra. Venha, Senhor, no nosso coração, abençoe a cada criança que irá assistir e a cada lar representado. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, falando um pouco sobre Mefibosete. Mefibosete, ele viveu na época de um rei muito importante. Quem se lembra do rei Davi? Não é verdade? Ele lutou contra um urso, um gigante, um leão, e ele foi ungido diante de Deus quando ainda era um pastor de ovelhas. Só que a história de Davi, ela tem também uma passagem de tempo dele ser ungido até ele se tornar rei. E nessa passagem de tempo, ele teve um amigo, Jonatas. Jonatas, ele era filho do rei Saul na época. Para quem não se lembra, o rei Saul era o rei antes de Davi. E o rei Saul começou a fazer coisas que não eram segundo o coração de Deus, que não agradavam a Deus. Então Deus ele decidiu ungir Davi. E aí, para Davi assumir rei, tinha que passar por um processo, porque Deus deu a promessa para Davi, porém ele tinha que testar o coração de Davi. E Davi, mesmo tendo várias oportunidades, ele nunca machucou o rei Saul. E mesmo ele, por ele nunca machucar o rei Saul, ele acabou tendo amizade com o filho do rei Saul, que era Jonatas. Jonatas, ele tinha um filho, e esse filho se chamava Mefibosete. E então, depois de tudo que aconteceu com o rei Saul acabou morrendo, Jonatas também, infelizmente, acabou morrendo em uma das batalhas. E Mefibosete, ele foi levado às pressas para ele não ser morto. E quando ele estava no caminho, ele sofreu um acidente. E esse acidente, por causa de todo o confronto da guerra que estava naquele momento, esse acidente ele deixou Mefibosete paralítico das duas pernas. Paralítico, para quem não sabe, é a pessoa que não tem o movimento das pernas. Então, Mefibosete ele não conseguia mais andar. Então, Mefibosete ele não poderia, naquela época, ser uma pessoa como nós hoje em dia. Porque hoje em dia, mesmo uma pessoa sendo paralítica, ela consegue desenvolver várias coisas. Ela consegue fazer esportes, ela consegue fazer arte, trabalhar normalmente. E naquela época não, era uma época mais antiga. Então a pessoa, quando ela se tornava um paralítico, ela se tornava uma pessoa à margem da sociedade. Normalmente, essas pessoas elas tinham que pedir dinheiro na porta de templos ou até mesmo na rua, perto de comércios, para tentar viver de alguma coisa, para tentar se sustentar. E o rei Davi, ele lembrou. Davi, ele ficou incomodado. E aí, ele lá em 2 Samuel 9, Davi fala: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por amor de Jonatas. Como eu falei, Jonatas e Davi, eles eram amigos, eles se tornaram muito amigos. E Davi, ele se lembrou desse amigo. E mesmo ele sendo rei, ele era a pessoa mais poderosa na terra, porque ele era rei. Abaixo de Deus, ele mandava em todo mundo. Então, Davi, mesmo assim, como ele foi ungido a rei e ele era um homem segundo o coração de Deus, ele teve para bondade com as descendências do seu amigo, com o descendente do seu amigo que era Mefibosete. E ele chamou um servo que se chamava Zipa, e esse servo ele tinha sido servo também quando Saul era rei. E ele perguntou: Onde está Mefibosete? E ele respondeu: Mefibosete está em Lodebar. Lodebar era uma terra que se chamava Terra de Esquecimento. E o rei falou: Não, não. Se ele está lá, traga Mefibosete para cá, e eu vou de usar de bondade para com ele. Só que nisso também, Davi ele teve gratidão.
Por que gratidão? Porque Jonatas, ele foi amigo de Davi numa das épocas mais difíceis para Davi. Porque Davi, por mais que ele tivesse sido ungido por Deus, Saul, ele não queria que Davi assumisse rei. Ele queria que os seus descendentes continuassem rei. Então foi muito Davi, ele passou por várias coisas e mesmo assim ele teve seu amigo do lado. E quando ele teve a oportunidade, ele trouxe gratidão e para com esse amigo, mesmo que esse amigo não estivesse mais vivo, que era no caso de Jonatas. Então ele agradeceu em vida na vida do seu filho. Mefibosete chegou até o rei Davi e se ajoelhou e beijou os pés de Davi. E Davi falou: não, você não precisa fazer isso. Tudo que era do seu avô, eu vou te dar. Tudo que era de Saul, eu vou te dar. E as terras que eram dele também serão suas. Por quê? Davi, ele conquistou muito mais do que Saul tinha na época que era rei. Então, Davi, ele devolveu aquilo que era de Saul para Mefibosete. Davi, ele entregou e teve gratidão por aquilo que era o mínimo que ele poderia fazer pelo seu amigo, mesmo seu amigo estando morto. Então Mefibosete, ele começou a comer na mesa do rei, em agradecimento. Davi, em agradecimento pelo seu amigo, trouxe Mefibosete para comer à mesa do rei. E Mefibosete, por ele ser uma pessoa que vivia à margem da sociedade, pelo que seu pai tinha feito, ele foi uma pessoa honrada diante de Davi. Davi honrou Mefibosete. Então, o que eu quero trazer agora para vocês é que mesmo que os nossos amigos estejam longe ou que nós não podemos agradecer, nós temos que lembrar desses amigos. Nós temos que lembrar das pessoas que são nossos amigos. E os nossos amigos, eles estarão sempre conosco no momento das adversidades. Porque quando nós precisarmos, quando nós precisarmos, ele estará conosco e quando ele precisar, nós estaremos com ele. Então hoje eu quero que você se lembre daquele amigo que você não vê mais. Eu quero que você se lembre de um amigo que você não vê há muito tempo, ou que você não conversa com ele há muito tempo. E o desafio para a aulinha de hoje é que você escreva uma carta para esse amigo. Com a ajuda da mamãe e do papai, você vai escrever uma carta para esse amigo. E nisso você vai dizer para ele o quanto você sente saudade e o quanto você deseja matar as saudades dele, tá bom? E quanto que você tem gratidão a Deus pela vida dele. Então, que vocês se lembrem, porque Mefibosete, ele era uma pessoa que poderia ser esquecida. Davi poderia esquecer e falar: ele tá lá, eu não vou lembrar dele. Mas Davi lembrou, por causa da amizade que ele tinha com Jonatas. Para vocês verem como a amizade é importante. E para nós lembrarmos também que o nosso melhor amigo é Jesus Cristo. Além do nosso papai e da nossa mamãe, o nosso melhor amigo é Jesus. Então, tudo que você precisar, você pode pedir para esse amigo, tá bom? Um beijo, espero que vocês fiquem com Deus e lembre-se de escrever a carta para o amigo que vocês sentem saudade, hein? Um beijo, tchau!